Olá, meu nome é Alan Júnior Lamari e esse vídeo é um vídeo dedicado a uma tarefa, a uma atividade mapa da Unicesumar, no qual eu sou estudante de teologia na forma EAD. Nesta oportunidade eu estou aqui para fazer um vídeo reflexivo sobre a sociedade do desempenho. O quanto a sociedade hoje e quanto esse discurso de fazer o seu melhor, de dar o seu melhor, de ser produtivo, de alcançar as metas, de alcançar os resultados na empresa, de alcançar os resultados na indústria cultural, de alcançar os resultados no comércio, de alcançar os resultados de vendas. Esse discurso, essa filosofia de entregar o seu máximo, de ser muito produtivo, isso vai gerando um cansaço, vai gerando uma sobrecarga sobre a vida das pessoas. O que a Bíblia nos diz sobre isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus, capítulo 28, diz bem assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, estas não hão de passar. Ou seja, passará os céus e a terra, passará todas as coisas, mas as palavras de Jesus, elas são eternas. Nós vemos de Mateus a Apocalipse não um sistema contrário ao capitalismo, mas nós vemos o discurso de Jesus um pouco mais diferente. Nós vemos um discurso bíblico, uma narrativa bíblica, diferente daquilo que nós vivemos hoje, essa vida individual, essa vida individualista que nós vivemos nos dias de hoje, e esse discurso individualista que é reforçado pela mídia, pelos grandes veículos de comunicação e pela indústria cultural. Esse assunto, esse vídeo, é sobre a sociedade do desempenho. A sociedade de hoje é cobrado, é exigido. Não importa se você está na empresa, não importa se você é o auxiliar de produção, se você é o gerente, se você é o mecânico, se você é o supervisor, se você é o dono da empresa, se você é um filho que apenas mora com seus pais e não trabalha, não importa. Aonde você está, você tem que dar o seu melhor. Por vezes, na linha de produção, esse discurso ele é muito real. Porque o que acontece? As pessoas estão passando por inúmeros problemas em casa, com dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades mentais, emocionais. E ainda assim, quando chega no ambiente de trabalho, ela é cobrada, ela é exigida para fazer o seu melhor, para produzir ao máximo. Esse é um fenômeno social que nós observamos hoje em toda a humanidade e em todo o mundo, que também é um retrato do sistema capitalista apoiado pelo discurso da meritocracia. Se você faz, você consegue. Se você fizer de maneira inteligente, de maneira certa, se você trabalhar incansavelmente, você vai alcançar os seus resultados. Esse fenômeno social que nós vivemos hoje, ele é muito preocupante, porque ele gera doenças mentais, doenças emocionais, geram guerras, geram atritos, então gera vários outros fatores sociais que são prejudiciais e não são benéficos para a nossa sociedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 28 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, estas não hão de passar. De Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, a narrativa bíblica e o discurso bíblico que nós encontramos não é 100% compatível com aquilo que a nossa sociedade atual apresenta e diz que é certo. E por vezes esse discurso da meritocracia
esse discurso cruel de trabalho 24 horas, eu durmo pensando no meu trabalho, eu respiro pensando no meu trabalho, eu sou cobrado por desempenho, eu tenho que desempenhar, eu tenho que entregar resultados. Esse discurso, por vezes, são apoiados por denominações e por igrejas católicas, igrejas evangélicas, que dizem que um trabalho é honroso. Isso também é apoiado pelo livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, quando surge a religião protestante também, no decorrer com João Calvino, com outros reformadores, com Martinho Lutero, também o protestantismo foi dando um incentivo a esse capitalismo, né, de você guardar dinheiro, de você poupar dinheiro, de você trabalhar, e você trabalhando como forma de adorar a Deus, como forma de glorificar a Deus. Quando nós olhamos, e não é que isso seja certo ou errado, mas que eu estou apresentando os fatos, né, que ocorreram ao longo da história. Porém, quando nós olhamos no livro de Gênesis, o trabalho foi dado como um castigo para o homem pelo seu pecado. Quando nós olhamos nas cartas de Paulo, ele diz para honrar os seus senhores, para os escravos honrar os seus senhores. E muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes pegam esse texto e aplicam para os dias de hoje. Só que nos dias de hoje não há mais escravidão e não há mais senhores feudais, senhores que são donos de escravos, né? Mas há trabalhadores, há um regime de leis, há a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a saúde do trabalho, a segurança do trabalho, existe bonificações, existe direitos dos trabalhadores que precisam ser respeitados. Então nós podemos pegar textos bíblicos para ser a favor e contra o sistema atual. Porém, nós devemos aprender e é o nosso dever, enquanto teólogos, enquanto estudantes de teologia, enquanto pastores, enquanto líderes, fazer essa separação e fazer essa diferenciação, né, entre daquilo que foi para aquele tempo e aquilo que ocorre nos dias de hoje. Uma reflexão teológica sobre o descanso. Nós vemos hoje pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que não dormem, que não descansam sem a ajuda de um medicamento controlado, pessoas que não vivem sem ter consulta com um psicólogo, com um terapeuta, pessoas que têm o preconceito por se tratando de doenças mentais, de doenças emocionais. Nós vemos hoje uma sociedade cansada. Nós vemos hoje pessoas exaustas, pessoas que estão com preocupações, com responsabilidades, com compromissos exagerados, exacerbados, que muitas vezes fogem e não estão dentro da sua capacidade. Mas por um sentimento de coragem, por um sentimento de incentivo, por um sentimento de que você é capaz, de que você consegue, essas pessoas acabam aceitando desafios que elas não conseguem entregar, que elas não conseguem concluir, que elas não conseguem realizar. E o que acontece? Acontece que hoje nós estamos num século em que a chamada doença do século é a depressão, é a ansiedade, são as crises de pânico, doenças como esquizofrenia, surtos psicóticos. Nós também vemos uma nova doença surgindo, a síndrome de burnout, que é a exaustão por conta do fator principal. São outros fatores também que contribuem, mas o fator principal que contribui é a exaustão no trabalho. Nós vemos hoje pessoas que estão necessitando de alívio, de refúgio, de conforto, de repouso, de descanso espiritual.
O Evangelho do Senhor Jesus Cristo proporciona isso para as pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não são apenas 4 paredes, aonde se é feito um culto, se é feito uma reunião de louvor, de adoração, e acaba ali, cada um vai para a sua casa. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite, é um chamado para todos que estão cansados e sobrecarregados. O que essa sociedade atual precisa não é de mais meritocracia, não é de mais capitalismo, não é de mais individualismo, não é de mais competitividade, não é de mais carga, não é de mais peso. Mas o que essa sociedade atual precisa é de ter um olhar reflexivo, uma mudança na cultura, uma mudança na mentalidade, um olhar reflexivo, um olhar de amor por parte dos líderes. A responsabilidade dos líderes e dos estudantes de teologia são levar a essas pessoas repouso, amor, conselhos bíblicos, conselhos cristãos. Nós devemos exercer o nosso papel enquanto teólogos, enquanto líderes. Eu, enquanto estudante de teologia, fico por muitas vezes envergonhado, porque eu sei que muitos pastores, muitos líderes mais velhos do que eu, não estão exercendo com o seu papel, que é levar amor para as pessoas, levar esperança para as pessoas, reacender a fé, reacender a chama do amor, do ânimo para as coisas de Deus, para as coisas de Cristo. Conclusões pastorais ou comunitárias. Como estudante de teologia, como pregador do Evangelho de Jesus Cristo, eu fico feliz em poder levar esperança, amor para as pessoas, levar ânimo, levar encorajamento, ouvir as pessoas, praticar a escuta ativa, aconselhar e falar aquilo que Jesus Cristo falaria. Muito mais do que estudar teologia, eu fico feliz, porque eu levo esperança para as pessoas, eu levo ânimo para as pessoas. Em meio à sociedade que nós vivemos, a sociedade do desempenho, da competitividade, do resultado, da performance, da auto-performance, da performance, eu fico feliz porque eu levo esperança para as pessoas, acalento. Práticas e políticas comunitárias que devem ser surgidas e devem ser desenvolvidas pelo teólogo. Então, simpósios, seminários, conferências, reuniões sobre saúde mental, sobre saúde emocional, com psiquiatras, com psicólogos, com médicos, né? E a gente tornar o ambiente de trabalho mais humanizado, sentar, se reunir com empresários, com empreendedores, para que as empresas tenham esse momento de capelania laboral, de capelania organizacional, capelania corporativa, que as empresas tenham, disponibilizem psicólogos, pastores com formação, com sabedoria, com entendimento, para estar auxiliando as pessoas, né? Para todo mundo sair ganhando de alguma forma e ninguém ficar tão cansado e tão sobrecarregado. Eu agradeço por esse vídeo e que Deus nos abençoe e até mais.